Arnaldo, a maioria das atitudes do povo contra, vamos chamar, o poder, elas são sempre criminalizadas. Isso é um crime? O crime de Estado, a criminalização. Há um direito universal, né, dos povos se rebelarem contra decisões injustas de quem está no poder. Isso é um direito assegurado desde sempre, né? Porque, do contrário, o limite do poder não existe, né? Então alguém tem que limitar, né? E quando a estrutura do Estado não põe esse limite, o povo tem o direito a se rebelar contra essas atitudes. Por exemplo, no Estado do Maranhão, nós temos uma centena de reintegrações de posse para serem cumpridas. Reintegração de posse contra comunidades. Ainda que seja resultado de um processo que se supõe ou era se esperar um processo legal, perfeito e tal. Em muitos desses processos, a origem está viciada, né? Porque o pedido de reintegração de posse é feita, primeiro, por quem não tem a posse, porque tem apenas um papel, um documento expedido por um cartório, muitas vezes fraudulento. É fácil de provar essa fraude? É fácil. Qualquer procedimento de investigação desses documentos dos títulos vai... Dá um exemplo lá em Pirapemas. Nós acompanhamos uma região ali, Salgado, Pontes, tá, chamada Aldeia Velha, a região lá. Em 2000, uma associação entrou com um pedido de vistoria da área para assentamento das famílias. Foi feita a vistoria, concluiu pela impossibilidade de desapropriar por se tratar de imóvel abaixo de 15 imóveis rurais, que daria 700 quase 800 hectares na região. E foi encontrado menos. Para nossa surpresa, a certidão cartorial que foi anexada a esse processo falava de 738 hectares. Anos depois, quase 10 anos depois, o mesmo cartório expediu uma segunda certidão em que consta 1.089 hectares. Como isso? Em 2000, a terra tinha 738 hectares. Em 2010, essa 1.500. mesma 1.089 hectares. 1.089. No Sistema Nacional de Cadastro de Imóveis Rurais, o proprietário, Moisés Sotero de Araújo, dono dos 738 hectares em 2000, o mesmo dono dos 1.089 hectares em 2010, no Sistema Nacional de Cadastro de Imóveis Rurais, ele tem uma propriedade, nesse mesmo lugar, de 1.600 hectares. Ou seja, qualquer investigação, primeiro tem que explicar como é que duas certidões divergem quanto ao tamanho da área. Isso é comum Quer dizer que nós estamos no estado que terra da cria, né? Eles têm um jeito de esticar, e é interessante porque essa coisa de esticar a terra, a gente passa nas estradas e normalmente, é comum a gente encontrar a cerca velha a 20 metros, a cerca nova a 10 metros. A próxima cerca vai ser 5 metros da margem do asfalto. E tem uma legislação que tem que estar, no mínimo, 40 ou 50 metros. Tem uma medida... 15, rodovia estadual, 15 metros para cada lado, se não me engano. Então são 30 federal, metros. Mais. É mais. Normalmente a gente passa, está lá a cerca velha, está lá e a cerca nova está se aproximando. A cerca nova já está praticamente encostada do asfalto. É um processo de esticamento da terra em que os órgãos de fiscalização deveriam fiscalizar e coibir essa prática. Deu o nome de um órgão desse? O Departamento de Trânsito deveria proibir isso, porque está sob a responsabilidade do governo do Estado ou do governo federal. E o que é feito? Nada. A cerca vai aumentando, chegando
para a beirada do asfalto e ninguém faz nada. A outra prática é essa do cartório, né? Já foi fartamente denunciado a grilagem de terra nesse estado. E como é que é possível fazer a grilagem? Só é possível fazer grilagem nesse estado porque se tem uma situação de poder, uma estrutura de poder que permite essa prática, porque garante que ninguém vai ser punido. É a famosa impunidade. O poder, o senhor está afirmando que o poder permite a grilagem. Permite a grilagem. O Estado permite a grilagem. Por que essa grilagem dá voto? Porque essa grilagem dá voto e dá dinheiro. Dá dinheiro. Dá financiamento de campanha, que dá voto ao final. Qual é a grande dificuldade da Pastoral da Terra? A CPT tem uma dificuldade... Tem várias. Tem internamente, esse processo que a gente vive hoje, de mudança política, em que muitos movimentos acabaram nos últimos tempos estabelecendo com o governo relações que acabam enfraquecendo o poder da sociedade. Muita gente que estava no movimento foi para governos populares, isso enfraquece a atuação do movimento. Então, uma situação de dificuldade que a gente tem... São cooptados. Cooptados, foram para a estrutura do Estado, isso enfraqueceu a sociedade civil. A dificuldade que nós temos do Estado admitir certas questões. Por exemplo, recentemente a Delegada-Geral de Polícia do Estado do Maranhão afirmou que os crimes, os assassinatos no campo maranhense não têm relação com conflito fundiário. Eram resultados de briga entre vizinhos ou acerto de conta de traficante. Ora, uma autoridade do Estado negar que haja conflito nesse Estado e que, em decorrência desse conflito, nós temos uma lista de 252 trabalhadores assassinados de 64 até 2011. Todos em função de conflito de terra? Todos em conflito pela terra. E um número expressivo desses trabalhadores eram lideranças políticas nas suas comunidades, o que qualifica o crime. Não é só um crime, não é só um homicídio, mas é um homicídio contra uma organização política dos camponeses. Depois dessa afirmação, a Pastoral não procurou a delegada para conversar sobre isso? Não, a CPT colocou uma nota repudiando essas declarações, porque nós consideramos isso um alvará para quem sempre agiu à margem da lei, para grupos de pistoleiros. Nós fizemos uma nota pública... Mas não seria o caso de conversar com ela? Ou essa conversa não teria... Acho que no tempo oportuno a gente vai acabar se encontrando em alguma situação dessas, né? Porque uma situação recorrente nesse Estado, eu digo, a estrutura de poder, ela possibilita situações como, vou contar aqui, no município de Codó, um assassinato de 2010, janeiro de 2010. O inquérito tramitou até junho de 2010, quando o delegado encaminhou à comarca o relatório do inquérito. A juíza encaminhou ao Ministério Público para parecer. O Ministério Público solicitou que fosse juntado a esse inquérito de 2010 um inquérito anterior, também de um outro assassinato, em 2007. Ele achava que tinha alguma ligação. Que havia uma ligação. Os depoimentos indicam que há uma ligação entre os dois. O inquérito parou no mês de junho de 2010. Até hoje não teve mais nada, nenhuma diligência. Por quê? O inquérito de 2007 desapareceu da delegacia. Sumiu? Sumiu da delegacia. Não foi, não foi encontrado. Sumiu. Sumiu como recentemente foi denunciado o procedimento para desaparecer processo no TJ. Sim. Quer dizer, se um processo pode desaparecer no TJ, imagina uma delegacia de polícia do interior em que, via de regra, nesse Estado, quem sustenta a delegacia são os grupos políticos locais. As lideranças locais.
Isso aqui está... E aí sumiu. Sumiu o processo. E a resposta do delegado não foi encaminhada ao Poder Judiciário. Não voltou? Não voltou. E o inquérito está simplesmente numa gaveta desde 2010. Um outro caso em Cururupu, um assassinato ano passado, no mês de novembro. O inquérito só foi aberto 3 meses depois, quando já deveria ter sido concluído. Eu achei impressionante o dia que nós fomos conversar com o delegado. Ele disse: esse aqui é um caso de difícil solução. Possivelmente não encontraremos quem foi o autor do homicídio. Porque não tem condições, as delegacias estão falidas. A maioria dos municípios do estado do Maranhão não tem delegado de carreira. E onde tem, como em Buriticupu, tem uma delegacia, um delegado, uma viatura, quase sempre na oficina, sem condições mínimas para fazer qualquer investigação. Faz quando faz, ou a pressão ou a boa vontade do delegado que está ali. A Pastoral da Terra, MST, as organizações existentes se sentem protegidas ou ameaçadas pela polícia? É sua última resposta. A polícia, historicamente, desempenhou um papel do braço armado para defender o interesse dos grupos oligárquicos. Nos últimos tempos, a gente tem discutido e tem tentado buscar um outro entendimento para o papel da polícia, que não pode ser o de repressor dos movimentos sociais, né? Mesmo diante de uma decisão do poder, do chefe do executivo, ou uma decisão judicial, a polícia é parte desse povo que foi massacrado, que é massacrado. Basta ver os policiais, a maioria são negros, e quase sempre no interior, quem não tem o que fazer vai ser policial. Parece ser a porta para ascender de algum modo, né? Mas eles continuam sendo dessa população marginalizada, né? O que nós esperamos da polícia é que proteja a sociedade como um todo. E se a sociedade estiver protegida, o MST está tranquilo, a CPT está tranquila. O ano passado, a CPT foi arrombada 2 vezes, de forma estranha. Arrombaram, entraram, mexeram nas coisas lá dentro, não levaram nada. A segunda vez entraram, não levaram nada. Que deixou a gente meio assim preocupado do que poderia se tratar aquilo ali. Então, acho que é esse o papel da polícia. Inaldo, Padre Inaldo, ativista Inaldo, as câmeras são suas e fale para o povo do Maranhão. O que a gente espera do povo do Maranhão? Que continue resistindo, né? Resistindo às ordens injustas, seja do Poder Executivo, que libera a polícia para fazer a reintegração de posse, seja do Poder Judiciário, que garante o latifúndio nesse Estado através de liminares injustas, muitas delas viciadas. O que nós esperamos é que o povo continue nessa resistência até o fim. Muito obrigado pela sua participação e fique agora com o recado do Daniel. Oi, Daniel. Olha, esse negócio de eu falar de pré-candidato não foi muito bom para mim, Daniel. Por exemplo, eu te falei aquela história que tinham vários pré-candidatos. Depois tu perguntaste o nome deles, eu te dei o nome deles. E foi aí que o caldo engrossou. Alguém ligou para mim, é evidente que eu não disse o nome real, e reclamou porque eu coloquei alguma indecisão quando eu me referi à pré-candidatura de Washington. Ele ligou para mim, disse umas coisas bem severas e me disse que a pré-candidatura de Washington existe e que eu deveria me retratar publicamente. A mim, Daniel, não resta outra coisa senão fazer essa retratação. Por isso, de público, quero dizer que a pré-candidatura de Washington existe. A gente só não sabe para quê. Outra vez, Daniel. Entrevista cara a cara. Verdade, opinião, ponto de vista, debate.
palavra, ideias. Avesso. Avesso. Oferecimento. Conheça o novo Mitsubishi Lancer no showroom da Intercar, Avenida dos Holandeses. E Novo Mundo. Novo Mundo é precinho, é parcelinha, é prazão. Novo Mundo é paixão pelo Maranhão.